que agora está indo. Bom, a biomecânica do esqueleto axial, é claro que chama atenção demais a coluna vertebral, né, galera? Porque é um dos 3 segmentos do corpo humano mais procurados na clínica de ortopedia. Articulação de ombro, articulação do joelho e as articulações da coluna vertebral representam aí um contingente muito grande de queixas, né, e, consequentemente, de consultas. Isso envolve uma série de coisas, né, gastos, transtornos com a própria saúde, questões relacionadas ao trabalho, né? Esqueci agora o termo em relação ao trabalho, né? Inativação, não. Daqui a pouco aparece isso. Então, é muito dispendioso em diversos aspectos. Mas vamos lá. Bom, algumas considerações gerais é justamente isso que nós estamos comentando, né? Eu gosto, pessoal, sempre de levar em consideração a parte clínica, levar em consideração qualquer elemento que nós vamos estudar, tentar aplicá-lo à prática e à vida de vocês, que são aí médicos em construção. Então, olha aí, as dores na coluna vertebral cometem a maioria das pessoas em algum momento da sua vida. Isso representa o que a gente estava tentando falar aqui, alto custo social e financeiro para a sociedade em geral. E, é claro, né, as questões relacionadas ao próprio ser humano, que é acometido por problemas de coluna e que isso significa um grande índice de morbidade. O indivíduo, né, por seu lado, é acometido, sofre com a incerteza do diagnóstico e do tratamento, além das perdas profissionais de qualidade de vida. Sou fisioterapeuta, pessoal, e uma grande quantidade de pessoas passaram por mim para tratar de lombalgias, lombociatalgias, cervicalgias, cervicobraquialgias. Essas pessoas estão extremamente tensas, porque quando elas procuram, né, um médico, fisioterapeuta, que for, eles procuram tarde. Quando a manifestação dolorosa já se impõe, é porque algo ali está bem machucado. Então, este procura e já está aí, entre aspas, né, de saco cheio, por quê? Anti-inflamatório em cima de anti-inflamatório e fisioterapia e tudo mais. Então, é um tipo de paciente muito particular, muito peculiar, no sentido de ser poliqueixoso, né? Vocês veem aí, perda profissional, perda de qualidade de vida. Já recebi paciente com lombociatalgia, né, reclamando que, Luciano, por favor, me ajuda, porque até sexo está complicado. Então, imagine, né? Sexo, ficar sem trabalhar, uma série de situações que geram, no final das contas, problemas com qualidade de vida. Então, é imperativo que o médico tenha as bases semiológicas muito bem compreendidas, além, é claro, né, da estrutura anatômica e fisiológica da coisa, da estrutura coluna vertebral, esqueleto axial, para que as soluções sejam dadas mais precocemente. As doenças da coluna vertebral constituem uma das maiores causas de consultas médicas e de afastamento definitivo do trabalho no nosso planeta. E, claro, que esse assunto merece, né, interesse sobremaneira dos médicos e das autoridades, porque gasta-se muito com esse tipo de paciente, né? Esse paciente é afastado definitivamente do trabalho, gasta-se muito com perícia, né? Além do que a qualidade de vida desse sujeito está muito comprometida. A maioria dos pacientes, atualmente, encontra-se muita dificuldade em localizar causas de dor, né? Quais são as causas da dor? Por isso, por exemplo, se você tem uma tortuosidade, se você tem um deslocamento lateral da coluna vertebral, no que se configura escoliose, por exemplo, você tem uma das principais, a principal causa da escoliose é idiopática, né? Não se sabe por quê. É claro que nós conhecemos alterações posturais, né, ou inadequações posturais, desde os pés até
né, joelhos, quadris, etc., até sobrepeso, obesidade, né, sedentarismo, uma série de questões que vão culminar, meus amigos, num fator estrutural. Se você é conhecedor da estrutura, né, da forma como ela é, nas suas minúcias, você vai conhecer as consequências funcionais disso e, obviamente, patológicos. E é claro, né, galera, muito melhor é você ter as ideias profiláticas na cabeça, é educar essa população numa série de situações para evitar esses problemas de coluna vertebral. E não só a velha história da mochila pesada na infância. É muito mais do que isso. Galera, esqueci de dizer, quando vocês quiserem fazer qualquer intervenção, fica à vontade, não me atrapalha, é até legal. Então, a falta de correlação clínico-radiológica, tanto vista em exames normais em pacientes sintomáticos, quanto nos exames com alterações em pacientes assintomáticos, traz grande incerteza diagnóstica. Até porque nós vamos ver as duas estruturas numa articulação de coluna vertebral que tem a sobrecarga de peso, que são os corpos vertebrais e os processos articulares, eles podem simular tanto um processo neurológico, como uma radiculopatia, tanto também simular processos artrósicos, né? Problemas de faces articulares nos processos articulares. Bom, os exames de imagem só têm valor para confirmar ou afastar suspeitas clínicas muito bem fundamentadas em anamnese e exame físico do paciente. Mas eu, né, pessoa física Luciano, quero intervir nesse parágrafo dizendo muitas vezes nós dependemos demais do exame de imagem para aí constituir um diagnóstico, né? Porque, neste caso, o exame complementar, a imaginologia, ela é muito importante para definir um diagnóstico. E o tratamento do paciente envolve educação ao paciente, esse paciente tem que aderir às suas orientações, porque senão ele vai continuar andando de cavalo, ele vai continuar andando de moto fazendo trilha, ele vai continuar se agachando, carregando peso, promovendo gestos motores inadequados e vai continuar o problema, e esse problema é progressivo, né? Então, educação ao paciente para melhorar a autoeficácia, medicamentos, fisioterapia, exercícios físicos e, para alguns pacientes, infelizmente, cirurgia, que não garante uma melhora do quadro clínico, principalmente se o paciente não é daqueles obedientes. Importância funcional, galera. O esqueleto axial é formado pela coluna vertebral e pelo crânio. Não esquecendo, obviamente, né, a estrutura esquelética do tórax, externo e costelas. E dizemos que a coluna vertebral é uma haste firme e flexível. É um pilar que te dá estrutura, né? Constitui o arcabouço do esqueleto axial, mas também é um pilar flexível que te dá mobilidade. Então, eu tenho dois elementos aí, estabilidade e mobilidade. Isso já é uma primeira ideia. E é constituída a coluna vertebral ou esqueleto axial de elementos individuais, unidos entre si, obviamente, por articulações. Aí eu paro aí. Meus amigos, como é constituída cada articulação? É do tipo sínfise? É do tipo sinovial? E vocês sabem, a articulação sinovial é bem mais complexa do que uma sínfise. A articulação sinovial, por ter os ofícios de estabilidade e movimento, possui uma complexidade em sua estrutura. A ver, faces articulares, que são as superfícies que entram em contato em determinada articulação, e elas são revestidas por cartilagem. Cartilagem é essa que não se regenera, então eu tenho um elemento. Eu tenho, em algumas situações, né, na grande parte, ligamentos, reforçando cápsulas articulares. E se eu tenho cápsulas articulares, eu bem me lembro, uma cápsula articular é constituída de membrana fibrosa e de membrana sinovial. Membrana sinovial essa, muito delicada, muito vascularizada, muito inervada e que produz um fluido denominado sinóvia. E essa sinóvia mantém as cartilagens das faces articulares lubrificadas, próprias para o movimento. Além disso, eu tenho elementos chamados
músculos. Se eu tenho uma musculatura deficitária, se eu tenho uma musculatura enfraquecida, eu deixarei minhas articulações à deriva no que diz respeito à estabilidade. Então, eu preciso ter essa ideia estrutural para depois pensar na funcionalidade. Porque se eu pensar funcional e patológico, sem a minha base estrutural, eu vou dar uma viajada em alguns aspectos e terei falhas na constituição de um diagnóstico ou mesmo de uma análise semiológica. Bom, então, esses elementos unidos entre si por articulações são conectados por fortes ligamentos e que se suportam aí dinamicamente por uma poderosa estrutura musculotendínea. E aí eu também faço menção a quem? No esqueleto axial, especificamente na coluna vertebral. As fáscias e as aponeuroses, né? Aponeurose tóraco-lombar, por exemplo, aponeurose anterior, lá do músculo reto do abdômen, né? De modo a oferecer o quê? Resistência, né? Como falamos, de um pilar de sustentação, bem como a flexibilidade necessária ao movimento do tronco. Assim, pessoal, a função primária da coluna vertebral é estabilizar o corpo longitudinalmente, né? Manter o ser humano em ortostase, em pé, em postura ereta. E isso custa o quê? O suportar da maior parte do peso, da maior parte do corpo, perdão, e transmitindo esse peso através das boas e velhas articulações sacroiliacas. Tem problema na sacroiliaca? Tem. Sacroileites. Não são raras, né? Então, as sacroileites são inflamações das articulações sacroiliacas que, em última análise, respondem ali pelo peso e depois elas vão distribuir via ossos do quadril e fêmur, né? Aliás, uma doença reumática interessante chamada espondilite anquilosante geralmente tem o seu sinal inicial como sendo a sacroileite. Ainda importância funcional, essa estrutura permite também sustentação e movimento da cabeça, né? Muitas vezes, o que nós observamos por aí, pessoal? Você solicita a um paciente, gira a cabeça para o lado, no famoso beijinho no ombro, né? O beijinho no acrômio, e a pessoa faz um movimento em bloco com o tronco. O que isso quer dizer? Ora, primeiro, a amplitude de movimento está limitada. Por quê? Geralmente por questões da musculatura do pescoço. Vide, músculo trapézio, levantador da escápula. E de forma secundária, pessoal, esse esqueleto axial constitui uma base firme para a sustentação também de estruturas anatômicas próximas, né? Adjacentes, como as costelas, os músculos do abdômen, o que permite a manutenção das cavidades corporais com forma e tamanho relativamente constantes, né? Você tem a cavidade torácica, a cavidade abdominal, a cavidade pélvica. Se elas têm, né, um espaço interessante anatômico, é graças também ao posicionamento correto de coluna vertebral. E constitui também, pessoal, uma rota aí muito conveniente, fortuita para a medula espinal, que é o nosso cabeamento central ali do sistema nervoso central, né? Que aí nós teremos acesso a partes distantes do tronco e dos membros, né? Protegendo essa medula espinal, que é um órgão vital. Trata-se de sistema nervoso central, que nós sabemos, a medula espinal, ela vai até o nível ali de L3. Para os amantes da anestesiologia, isso é interessante, né? E para os amantes em geral da coluna vertebral, é interessante saber que após nível de L3, né, nós temos não mais aquela estrutura nervosa compacta, e sim a caudequina, né, com feixes de nervos. Bom, quem tem isso aí em mente, pessoal, tem um bom domínio da coisa toda. Você tem o quê? Uma vértebra articulada com outra vértebra, sendo que, anteriormente, nós temos essa formação articular denominada sínfise. É uma sínfise intervertebral.
né? Então, eu tenho um osso articulado com outro osso, com uma peça de fibrocartilagem entre os dois. Peça essa que eu preciso também saber a anatomia. Por quê? Eu preciso saber que tem um anel fibroso periférico e um núcleo pulposo, né, hidratado, né, de líquido. E então essa é a minha primeira base estrutural da coluna vertebral. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que entender que a outra base estrutural é posterior e é representada pelas articulações dos processos articulares. Vocês me conhecem um pouco, sempre que eu falar algo para vocês, pessoal, basear-me-ei nisso aqui. Terminologia anatômica internacional, né? Não são coisas da minha cabecinha. Então, articulações dos processos articulares, essas aqui posteriores, que eu disse a vocês, são sinoviais. Então, se tu já sabes que é uma articulação sinovial, o que tu vai pensar? Bom, tem duas faces articulares recobertas por cartilagem, tem um envoltório, um invólucro, chamado cápsula articular, constituída de uma membrana fibrosa, mais espessa, mais superficial, e uma membrana sinovial mais profunda, que produz sinóvia, né? E essa membrana sinovial é inervada e é vascularizada. Então, cápsula articular dói? Dói. Então, e eu tenho esse disco aqui anteriormente. Então, imaginem já com essa peça aqui a flexão do tronco. Flexão do tronco. Quando eu me projeto para frente. Você vai ter a compressão anterior do disco e você vai ter uma tensão maior aqui posterior. O que eu tenho que pensar mais aqui, Luciano? Olha isso aqui, ó, importantíssimo. Forame intervertebral, meus amigos. Forame intervertebral, aqui passa o quê? Nervo espinal. Então, esse forame intervertebral, até no exame de imagem, eu vou procurar examiná-lo no seu tamanho, para ver se está tudo bem. E, pelas articulações dos processos articulares estarem aqui bem próximas, é possível, por exemplo, que aqui se projete o quê? Um osteófito. Você pode ter uma osteofitose aqui, que significa o quê? Uma sobrecarga de peso naquela área, uma deposição de cálcio maior. E esse osteófito pode se projetar para o interior desse forame intervertebral. Ok? Então, quando eu flexiono, vamos imaginar aqui, que a gente vai mostrar isso, né? Quando eu flexiono meu tronco, projeto para frente, eu tenho uma compressão aqui na região anterior do disco, um aumento de tensão na região posterior e, é claro, vai haver um aumento aqui de tensão na cápsula articular, ok? E se eu estender, vamos lá, eu aumento a tensão aqui no disco anteriormente, eu aumento a compressão posteriormente e há uma limitação aqui, por quê? Porque há essa articulação aqui. Desta feita, nós temos uma extensão de tronco mais limitada. Então, meus caros, se eu tenho isso aqui na minha cabeça muito bem ciente, eu tenho aí passos largos a dar no diagnóstico, na avaliação, na educação para a prevenção dos problemas, das inadequações da coluna vertebral. Bom, é claro que nós temos que passear pela morfologia, pela anatomia. E vocês já sabem, a coluna vertebral é formada por 33 vértebras, 24 delas são móveis, né, representadas aí pelo segmento cervical, pelo segmento torácico, pelo segmento lombar. Você tem aí 24 vértebras móveis, né? Fora isso, você tem o sacro, que é um osso único, resultado da fusão de 5 vértebras, e você tem o cóccix, que é um resquício aí, um remanescente de uma cauda, que em nós involuiu, tendo em vista a nossa ortostase, né? Ficamos em pé, esse cóccix ele involui e torna-se pequeno, seria aí a fusão de 4 vértebras. O segmento cervical, pessoal, eu gosto muito de falar isso aqui, muitas vezes nós lemos a coluna cervical, a coluna lombar. A coluna vertebral é um segmento só, meus amigos. Nós temos regiões ou segmentos, né? Então, o segmento cervical da coluna vertebral constitui-se de 7 vértebras. Ela forma, esse segmento, uma curvatura que, em nós, é denominada secundária.
que é a lordose cervical, né? O segmento torácico contém 12 vértebras, forma uma cifose, que é uma curvatura primária. Então, temos a cifose torácica. E o segmento lombar, apresentando aí 5 vértebras, forma uma curvatura secundária denominada lordose lombar, né? Que sofre forte influência do posicionamento da pelve, anteversão, posteroversão, obliquidade, discrepância de comprimento nos membros inferiores, são aspectos aí muito envolvidos com as questões do segmento lombar da coluna vertebral. O segmento que não contribui para a mobilidade da coluna vertebral é o sacrococcígeo, né? Formado aí por 5 vértebras fundidas do sacro, como já assim dissemos, e 4 a 5 vértebras fundidas do cóccix. Em relação à nomenclatura, chama-se a primeira vértebra cervical de C1, né? Nos laudos dos exames radiológicos, vem normalmente C1, C2 até C7, T1, T2 até T12, L1, L2 até L5, né, conforme os segmentos. Aí uma ilustraçãozinha, o que temos aí? Vista anterior da coluna vertebral, né? Uma vista simples, mas me dá a possibilidade de enxergar o quê, pessoal? Articulação sacroiliaca, né? Você vai ter distribuição de peso para os ossos do quadril e para o fêmur. A estrutura, que é um pilar e, ao mesmo tempo, propicia flexibilidade, movimento. Nós estamos vendo aí as estruturas adjacentes, externo às costelas, né? Por que não falar do símbolo do membro superior, apesar de que é muito menos influente? A vista posterior, né? Vocês verificarão exames imaginológicos, né, em posições AP, PA, né, e vão precisar saber das peculiaridades anatômicas para terem ideias. Porque você pode ter, por exemplo, variações anatômicas. Você pode ter uma vértebra cervical com uma costela. É isso mesmo, né? As costelas, os 12 pares, nós sabemos, eles estão articulados com as 12 vértebras torácicas. Mas lembre-se, vocês têm que levar em consideração o quê? Variações anatômicas. Então, você pode ter uma costela cervical que vai originar aí no sujeito uma síndrome do desfiladeiro torácico, né, com uma sintomatologia muito chata de dor irradiada para membro superior, né, sudorese, pele mais fria. Olha o aviso de 10 minutos aí, pessoal, nós voltamos, tá? A pele mais fria, parestesia, distúrbio de sensibilidade. Você pode ter aqui na lombar também uma sexta vértebra lombar. Você pode ter uma megapófise do processo transverso lombar, se fusionando, inclusive, com o sacro. Então, sempre que eu for examinar um indivíduo, eu tenho que lembrar dos conceitos básicos da anatomia, variação anatômica, né, as anomalias. E aqui nessa terceira ilustração aí, né, A, B, C, D, vocês têm aí as lordoses e as cifoses. Essa alternância, né, pessoal, de lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral, essa alternância de lordose e cifose é que nos permite o equilíbrio e a ortostase. É um erro dizer, muitas vezes, que o indivíduo é atrapalhado, né? O indivíduo, onde eu ando, eu tropeço nas coisas, eu bato nas coisas. Verifique, o seu equilíbrio pode estar sendo incomodado por uma tortuosidade, por uma inadequação postural da sua coluna vertebral, que vai te desequilibrar, né? Então, você observa alguém deambulando, né, processando o gesto motor marcha. Você vai ver um pé pisando errado, você vai ver joelhos mal posicionados. Observe ainda uma criança andando e correndo. Com a sociedade no nível que está, o medo da violência, essa quarentena, a tecnologia, a criança está ficando menos em casa. A criança, por exemplo, não desenvolve o arco plantar. O que isso pode implicar numa criança desequilibrada?
A criança não brinca mais, não se submete a correr, a subir nas coisas, etc. O que isso pode implicar? Numa criança que não consegue nem deambular. E aí você olha uma criança de 4, 5, 6 anos, você vê elas andando. Primeiro, correr elas não sabem direito, né? Não sabem jogar uma amarelinha, porque não sabem saltar. Então, isso tudo é distúrbio psicomotor. Aí você vê uma criança andando, você vê os joelhinhos, né, em valgos, se tocando, inclusive. Você vê crianças sentando em W. Já viram? Crianças sentadas sobre os joelhos? Tirem imediatamente. Por quê? Criança tem que sentar sobre os túberes isquiáticos, com os membros inferiores projetados para frente. Para quê? Para que elas desenvolvam a musculatura do dorso, né? Se ela senta em W sobre os joelhos, ela tem mais equilíbrio, só que ela está perdendo a possibilidade da tonificação de musculatura do dorso. Vai ser uma criança com problemas, né? Ainda aí, visando a estrutura. Antes do nascimento da coluna vertebral, acompanha a forma da parede da cavidade uterina, né? Daí nós temos a origem das curvaturas da coluna vertebral. Curvaturas primárias, curvaturas secundárias. Curvaturas primárias porque vieram primeiro. Qual a primeira curvatura que você tem dentro do útero? Em C, a cifose, né? Você tem uma cifose inteira. À medida que você nasce, e aí, por volta dos 3 meses, você começa a segurar a cabecinha, essa cifose cervical se desfaz e você desenvolve a lordose cervical. Daqui a pouco você está sentando e ficando em pé, aparece a lordose lombar. Então, cifoses são curvaturas primárias. Quais ficam remanescentes? A cifose torácica e a cifose sacral. E quais aparecem depois, tornando assim curvaturas secundárias? As lordoses. Lordose cervical e lordose lombar. Repito, essa alternância de curvaturas nos dá a possibilidade do equilíbrio em ortostase. Correto? Então, curvaturas primárias, as cifoses torácica e sacral, as curvaturas que vêm depois, as secundárias, lordose cervical e lordose lombar. Muitas vezes você vê a mídia ou algumas fontes não muito, né, confiáveis denominando lordose como um problema de coluna. Ah, o menino tem lordose. Ah, o menino tem cifose. Graças a Deus que tem. Ele não pode ter uma hiperlordose ou uma hipercifose, né? Por exemplo, gestantes. Eu preciso, né, como obstetra, verificar a possibilidade de que o corpo da gestante está mudando, né? E, dentre outros, eu tenho a relaxina, que deixa a minha estrutura osteoligamentar mais frouxa. Então, eu preciso entender que essa paciente precisa de um reforço muscular, claro, salvo as contraindicações, né? Essa paciente precisa de um reforço na musculatura abdominal, de um reforço na musculatura do assoalho pélvico e, sobretudo, do dorso, porque a lordose lombar dela tende a aumentar devido à projeção do seu centro de gravidade. A extremidade superior dessa curva, né? Essa curva primária, que é a cifose, retifica-se, falamos isso aqui, né? Quando a criança torna-se capaz de erguer a cabeça e logo após, quando ela se mantém ereta, né? E aí seus movimentos pelos músculos do pescoço intervêm na curva primária da região cervical, cuja concavidade passa a ser posterior, ou seja, transformou-se aí em uma lordose. O mesmo acontece com o segmento lombar, como falamos, devido a se adaptar às forças de carga, né? Porque o paciente, o bebê vai ficar em pé, então aumentou a sobrecarga ali e também ele locomover-se-á. Então, desde que a criança começa a se levantar e a andar, a estrutura, né, muscular, osteoligamentar vai se adaptando e aí você tem o surgimento da lordose lombar, que também é uma curvatura secundária e, insisto, fisiológica. Assim, pessoal, duas curvas, né? Também já comentamos isso.
a torácica e a sacral mantêm a direção da curva primária, né, do feto. Por isso, são chamadas curvaturas primárias da coluna vertebral. Não obstante, as curvas cervical e lombar apresentam sentido inverso, sendo chamadas de curvaturas secundárias da coluna vertebral, as lordoses cervical e lombar. A sequência dessas curvaturas, como lhes falei agora há pouco, é essencial para que a coluna vertebral possa dissipar as forças verticais compressivas, né? Você tem uma força axial e você tem a resposta do solo, né? É bom que você saiba isso. Então, a sequência dessas curvaturas é essencial para que a coluna vertebral possa dissipar essas forças verticais compressivas no sentido longitudinal, sem prejudicar a postura ereta. Sem prejudicar a postura ereta, eu volto naquele ponto que eu comentei, sem prejudicar também o equilíbrio. Aí um desenho, né? Desenvolvimento das curvaturas da coluna vertebral, que vão aí se aplicar, né, no desenvolvimento psicomotor da criança, né? A criança, nas necessidades, seguindo seu desenvolvimento, ela vai aí tendo transformações estruturais e, óbvio, funcionais também. E os ossos? Uma revisãozinha, né, de anatomia que é sempre saudável. Uma vértebra típica é composta por duas partes principais. Uma estrutura anterior, eu denomino corpo vertebral, né, a parte mais volumosa aí, principalmente nas vértebras lombares, e uma estrutura posterior, o arco vertebral. Cada segmento, pessoal, possui especificidade, quase que não sai, né, das vértebras, né, que variam tanto no corpo vertebral, nas estruturas que formam o arco, ali o pedículo, as lâminas, também a inclinação dos processos espinhosos e seu tamanho, os processos transversos. Contudo, pessoal, os corpos vertebrais eles vão aumentando o seu volume nas vértebras, né, mais inferiores. Se eu pensar vértebra cervical, ora, tem um corpo vertebral menor. Por quê? Suporta o peso da cabeça. E a vértebra lombar? Bem maior o seu corpo vertebral. Por quê? Sustenta uma parte mais substancial de peso do nosso corpo. Olha que bonitinho. Então, parte anterior, corpo vertebral. Eu tenho que entender isso aqui, né? O que tem aqui? Tem um disco intervertebral aqui, né? Posteriormente, arco vertebral. Então, aqui, o pedículo do arco vertebral, as lâminas do arco vertebral, processos articulares superiores,